mais frequente e também o mais letal, né? Aqui nos Estados Unidos, ele é o segundo mais incidente para ambos homens e mulheres, e é o campeão de mortes por câncer aqui nos Estados Unidos. A incidência projetada de casos novos de câncer de pulmão no Brasil esse ano, de 2020, na verdade, é de 20 casos, desculpe, é de 17 casos para cada 100 mil para homens. Se você comparar com os Estados Unidos, a incidência aqui projetada é de 61 casos para cada 100 mil habitantes homens, e para mulheres no Brasil a diferença você vê uma incidência de aproximadamente 12,4 casos para cada 100 mil habitantes, e aqui nos Estados Unidos a incidência é de 48,6 para cada 100 mil habitantes. Então, a incidência é muito alta comparada com a do Brasil. Em grande parte, isso reflete as taxas de tabagismo, que são bem mais baixas no Brasil. Só para dar uma ideia da escala do problema aqui nos Estados Unidos, no momento, aproximadamente 17% dos homens fumam ativamente, 13% das mulheres. E no Brasil, a taxa de tabagismo atual é em torno de 9%. Em 2006, essas taxas eram em torno de 15%. Então, o Brasil, na verdade, está à frente dos Estados Unidos em termos de controle das taxas de tabagismo. Isso se reflete na incidência do câncer de pulmão. Mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, ele já tem a doença em estágio avançado, né, metastático. E isso gera um problema, porque a sobrevida global de todos os pacientes diagnosticados com câncer de pulmão no momento, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, é em torno só de 20%. Então, 1 em 5 pessoas que é diagnosticada com o câncer, se você aglomerar todos os estágios, somente 1 em 5 vai estar vivo após o diagnóstico em 5 anos. E esse resultado de sobrevida global de 20%, na verdade, é maravilhoso comparado com o que era há 2 décadas. Em parte, isso se deve ao advento da tomografia computadorizada de baixa dose para rastreamento da doença, né? Que tem sido demonstrada eficaz na redução da mortalidade da doença, mas também o uso de melhores tratamentos, né, para controle da doença localmente avançada e metastática. E a mamografia dos pulmões, né, como é chamada carinhosamente por alguns, a tomografia de baixa dosagem, ela é ainda, na verdade, muito pouco utilizada. Ela é recomendada para fumantes com pelo menos 30 anos maço, com idade de 55 a 74 anos, e para ex-tabagistas que pararam de fumar dentro dos últimos 15 anos, ela também é recomendada. E nós sabemos, baseados em estudos de pelo menos 2 ensaios clínicos muito grandes, com alta capacidade de accrual, de enrollment, que a mortalidade é diminuída pelo uso dessa modalidade de rastreamento em pelo menos 14%, atingindo até 20% em alguns estudos. Entretanto, nos Estados Unidos, apenas 4 de cada 100 pessoas elegíveis para o rastreamento fazem o teste, e isso causa problemas, porque, obviamente, a maioria das pessoas é diagnosticada em estágio mais avançado. Mas, se você olhar aqui a sobrevida baseado no estágio em que a pessoa é diagnosticada, você vê que quanto mais cedo, obviamente, maior a probabilidade de você estar vivo em 5 anos. Isso aqui, em cores, são os diferentes índices de sobrevida em 5 anos, de acordo com o estadiamento dos pacientes. Como se pode ver, pacientes em estágio 4, a sobrevida é muito pequena, é dízima, mas as pessoas que são diagnosticadas com o estágio 4A, de acordo com a 8ª AJCC-TNM classificação em estadiamento, elas têm uma possibilidade maior de estarem vivas em 5 anos, aproximadamente 10%, comparada com aquelas que são diagnosticadas com o estágio 4B. E o que diferencia
as pessoas diagnosticadas com estágio 4A versus aquelas diagnosticadas com estágio 4B é a presença e o número de metástases extratorácicas, né? Os pacientes que são diagnosticados com derrame pleural devido a metástase para a pleura ou com metástases para o pulmão contralateral, assim como aqueles que também são diagnosticados com metástases extratorácicas confinadas a pelo menos uma metástase em um órgão, esses pacientes se enquadram no estadiamento 4A. Se você tem mais de uma metástase extratorácica, você automaticamente é considerado estágio 4B e as suas chances de estar vivo em 5 anos depois do diagnóstico são bem menores. No início dos anos 2000, muitos de vocês ainda estavam brincando de boneca e jogando bola nessa época. Tudo que nós tínhamos para o tratamento do câncer de pulmão metastático era uma combinação de 2 quimioterápicos. Esse estudo aqui, que foi um estudo muito importante, foi publicado no início dos anos 2000, mostrou que, contanto que nós combinássemos qualquer tipo de quimioterapia com um platinum, né, poderia ser a cisplatina ou a carboplatina, a sobrevida e o tempo de vida livre de progressão eram basicamente os mesmos, não havia diferença entre os regimes. Para vocês terem uma ideia dos resultados, basicamente você vivia uma média de 8 meses depois de um diagnóstico de câncer de pulmão metastático. E a maioria das pessoas estava morta depois de 1 ano de diagnóstico. E essa combinação de quimioterapia só induziu uma resposta em aproximadamente 20% dos pacientes. Então, naquela época, tudo que nós precisávamos saber é se o paciente tinha um carcinoma de células pequenas ou um carcinoma de células não pequenas. Era só isso que nós precisávamos diferenciar para instituirmos tratamento. Alguns anos depois, com o aparecimento do primeiro anticorpo monoclonal, alvejando uma molécula que era o VEGF, né, que é o fator de crescimento vascular endotelial, foi que nós pudemos ver algum tipo de aumento de sobrevida de aproximadamente 2 meses, né, o uso daquela medicação para pacientes com carcinoma de pulmão de células não pequenas, do tipo adenocarcinoma ou não escamosas, eles poderiam usar essa medicação e o aumento de sobrevida era observado em torno de 2 meses. Mais tarde, um estudo foi publicado no JCO, mostrando que pacientes com carcinoma de células escamosas não respondiam muito bem ao uso de pemetrexed, e isso por causa da presença de uma enzima que é capaz de metabolizar esse quimioterápico de uma forma mais eficiente, tornando a neoplasia mais resistente. Então, pacientes com carcinoma de células escamosas que usam pemetrexed, eles tendem a ter sobrevidas inferiores, e nós passamos a não mais utilizar essa droga como droga de escolha para esse tipo de histologia. Então, naquela época, por volta de 2006, 2007, tudo que nós precisávamos saber é um carcinoma de células pequenas ou de células não pequenas? Se não é um carcinoma de células pequenas, é um adenocarcinoma ou é um carcinoma de células escamosas? E nós éramos capazes de recomendar um tratamento baseado nisso, né? Mas hoje, essa foto aqui simboliza muito bem o que tratar câncer de pulmão é hoje em dia. Isso aqui é uma foto de um interactome, que vocês são familiarizados com isso, é um gráfico que virou o epítomo da biologia de sistemas. E o que esse gráfico nos informa é o fato de que cada molécula em uma célula cancerígena está falando com dezenas de outras, né? E que, se nós colocarmos pressão sobre um determinado ponto dessa teia de comunicação, fazemos com que outras áreas da teia venham à frente, e essa reação dentro de um sistema como esse exemplifica muito bem a questão da resistência, né? O motivo pelo qual ainda não descobrimos a bala de prata para a cura do câncer é porque, se você coloca pressão num ponto desses, outros se tornam mais fortes,
e o mecanismo de resistência se desenvolve, se manifesta. O tratamento do câncer de pulmão, hoje, em 2020, se baseia na individualização. Nós só podemos recomendar os melhores tratamentos para os nossos pacientes após fazermos uma revisão extensa deles próprios e dos seus tumores. Isso inclui não somente uma história impecável, entendimento das suas comorbidades, das suas preferências, do sistema de apoio que eles têm em casa, mas também a identificação correta da histologia, a obtenção de marcadores, incluindo a análise genômica e de determinadas proteínas de função imunológica. Somente então, após fazermos todo esse apanhado desse histórico, de todos esses dados, nós podemos recomendar a esses pacientes os tratamentos personalizados, e nós começamos a separar os grupos de pacientes, né? Você vai se beneficiar mais desse tipo de terapia, você vai se beneficiar desse outro tipo de terapia, e tem pacientes que nunca vão ver determinadas formas de terapia que um outro grupo vai ver. Então, já altamente individualizado hoje. Essa é a página mais recente do National Comprehensive Cancer Network, do NCCN, que os oncologistas aqui nos Estados Unidos usam para se orientar em termos de recomendações para tratamento, estadiamento e conduta em pacientes com tumores sólidos em geral. Você tem geralmente os grupos que abordam câncer de pâncreas, câncer de pulmão de células pequenas, de células não pequenas, timomas e por aí vai. E, como vocês podem ver, o tratamento sistêmico dessa doença se transformou num processo muito complexo, né? E isso é bom, significa que nós finalmente chegamos a uma realidade em que um tratamento que ajuda substancialmente um grupo de pacientes não é o ideal para outro grupo, e isso basicamente é o paradigma da medicina de precisão, né? E a transição rumo à utilização da medicina de precisão na oncologia torácica começou com esse receptor aqui, que vocês conhecem muito bem, é o receptor tirosina quinase, o EGFR. O EGFR é o protótipo da dependência oncogênica no câncer de pulmão. Só para lembrarmos um pouco, a biologia, ele é um receptor de cadeia única, transmembrana, certo? Que pertence a uma família de 4 membros, EGFR, HER2, e os oncologistas que tratam câncer de mamas e tumores gástricos são bem familiarizados com esse receptor, o HER3, HER3 e o HER4. E quando o domínio extracelular do EGFR se liga ao fator de crescimento epidermal, a cadeia única desse receptor muda a conformação e é capaz de sofrer uma homo- ou heterodimerização com um outro receptor de fator de crescimento, como, por exemplo, o HER2, né? E as tirosinas quinases das porções citoplasmáticas dessas moléculas são ativadas, levando à fosforilação dos resíduos de tirosina. E esse evento transforma a cauda citoplasmática desses receptores em pontos de apoio para outras moléculas dentro da célula, que são responsáveis por cadeia de sinalização, como vocês podem ver aqui. E isso vai levar, ultimamente, eventualmente, à replicação celular, vai levar à evasão de apoptose, à geração de novos vasos sanguíneos para crescimento tumoral, e uma autossuficiência em termos de fatores de sinalização para crescimento. Mutações que levam a uma ativação constitutiva da porção tirosina quinase do EGFR automaticamente deixam a molécula independente de fatores de sinalização extracelulares e causam um estímulo proliferativo constante, perene. E acontece que é uma mutação bem frequente em carcinoma e adenocarcinomas de pulmão. Em pessoas de descendência asiática, até 60% dos asiáticos com adenocarcinoma de pulmão têm esse tipo de mutação no EGFR. Em caucasianos e outras etnias, você vê em até 20%.
é muito mais comum em não fumantes, em não tabagistas, mas tabagistas também podem ter esse tipo de mutação. E todas as pessoas, os pacientes diagnosticados com adenocarcinomas devem ser testados para EGFR, independente da história de uso de tabaco. A maioria das mutações do EGFR são localizadas nos exons 19 e 21. 50% das mutações acontecem no exon 19, no exoma 19, 40% acontecem no exoma 21. Existem outras mutações, como, por exemplo, a G719X, que acontece no exoma 18, e algumas mutações no exoma 20, mas elas são mais infrequentes. Tá? Dependendo da mutação que ser encontrada, o tumor ou a tirosina quinase mutada é sensível à ação de medicações que bloqueiam a atividade dessa enzima. E uma sucessão de moléculas, basicamente, tem sido desenvolvidas para inibir a ação da enzima tirosina quinase do receptor EGFR. O gefitinib e o erlotinib são inibidores de primeira geração, que se ligam de forma reversível à enzima. Quando testadas em comparação com quimioterapia em pacientes com mutações do tipo exon 19 e 21, essas moléculas resultam em um aumento significativo na sobrevida livre de progressão, mais ou menos na ordem a sobrevida livre de progressão é basicamente na ordem de 10 a 11 meses em geral, em comparação com 7 a 8 meses com quimioterapia. Os inibidores de segunda geração, o afatinib e o dacomitinib, se ligam de forma irreversível à enzima, resultam em um grau bem maior de toxicidade de efeitos colaterais e, para falar a verdade, não são drogas muito usadas, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Um dos nichos para uso do afatinib no momento são as mutações mais raras do receptor, como, por exemplo, aquela mutação que eu mencionei do exon 18, do exoma 18, a G719X, né? E, finalmente, o osimertinib, que é um inibidor de terceira geração, foi inicialmente desenvolvido, testado e aprovado para tratar pacientes que tomavam inibidor de primeira ou de segunda geração e desenvolviam uma segunda mutação, que gera resistência ao inibidor de primeira ou segunda geração, que era a T790M, né? Aproximadamente 60% dos pacientes desenvolviam essa mutação e essa medicação era utilizada. É uma droga extremamente bem tolerada, ela tem poucos efeitos colaterais e, diferentemente das outras moléculas anteriores, e até mesmo da quimioterapia, ela tem uma penetração no sistema nervoso central que é excelente. Uma das vantagens dessas medicações, que eu posso dizer, é a questão da comodidade, né? Os pacientes são tratados nos seus lares, precisam, claro, fazer tomografias e exames de sangue para acompanhamento e também visitas, mas eles não têm que se sujeitar a virem às salas de infusão de quimioterápicos para ganhar seus tratamentos a cada 3 semanas, por exemplo. E isso é muito importante. Agora, durante a pandemia, nós vemos que pacientes que tomam essas medicações estão tranquilos em casa, fazem visitas virtuais com os seus oncologistas e estão protegidos, de certa forma, pelo fato de que não precisam vir para as clínicas tomar suas medicações de forma endovenosa. Mas são medicações caras, né? Esse estudo randomizado de fase 3, duplo cego, foi o estudo que mostrou que o osimertinib veio para ficar como a droga para tratamento inicial de câncer de pulmão metastático de células não pequenas, portadores desse tipo de mutação, exoma 19 e exoma 21, do EGFR. Os pacientes foram randomizados uma razão 1:1 para receber ou o osimertinib, que é esse inibidor de tirosina quinase de terceira geração,
ou um dos inibidores de primeira geração, gefitinib e erlotinib, que eram as medicações utilizadas na primeira linha naquela época. E o que nós vemos é que a sobrevida livre de progressão foi alterada significativamente, em torno de 8 meses de ganho, e também a sobrevida global dos pacientes, né? Nós temos, na verdade, resultados mostrando que pacientes que tomaram osimertinib na primeira linha de tratamento, eles viveram, em média, 7 meses mais, comparados com os pacientes que tomaram a gefitinib ou erlotinib na primeira linha de tratamento. E é uma droga bastante bem tolerada. Na verdade, ela tem menos efeitos colaterais do que os inibidores de tirosina quinase de primeira geração. Então, hoje em dia, ela é a droga de escolha para tratamento de EGFR mutante, carcinoma de células não pequenas em estágio avançado. Quando os pacientes progridem, nós tipicamente repetimos uma biópsia para compreender o mecanismo de resistência que eles têm adquirido à medicação. É sempre importante ter certeza que os tumores não desenvolveram, ou os clones não desenvolveram uma outra mutação que pode ser tratada, às vezes, com inibidor de primeira geração, como é o caso da C797S. E, às vezes, o paciente desenvolve uma amplificação de um outro, uma mutação de um outro receptor de tirosina-quinase, como, por exemplo, o MET, e hoje em dia existem drogas aprovadas pelo FDA que podem target, né, essas mutações e que são extremamente eficazes e também bem toleradas. Quando você tem um caso em que o paciente desenvolve resistência a uma medicação como o osimertinib, e você não acha nenhuma outra mutação-alvo que você possa utilizar a seu benefício, ou então, quando o paciente adquire uma transformação em carcinoma de pulmão de células pequenas, que acontece em aproximadamente 5% dos casos, esses pacientes vão ser tratados basicamente com quimioterapia. Em casos de oligoprogressão, a droga está funcionando muito bem, mas você tem uma progressão, um nódulo que está aumentando no pulmão, ou então uma ou duas lesões ósseas que estão aumentando de tamanho, a gente prefere tratar essas formas de oligoprogressão com radioterapia, de preferência estereotática. E, claro, expor seus pacientes a ensaios clínicos na medida do possível. Se você tiver um ensaio clínico que está olhando pacientes que progridem depois do osimertinib disponível, é sempre importante e interessante oferecer aos seus pacientes a possibilidade de ser tratado com o próximo inibidor de tirosina-quinase de ponta. Então, a história começou com o EGFR, mas tem desenvolvido bem além desse receptor específico. Hoje, nós já contamos com 16 drogas aprovadas para tratamento em primeira linha, de pelo menos 7 diferentes mutações. O uso de terapias-alvo tem inúmeras vantagens, as mutações são preditoras de resposta, então, os índices de resposta vistos com essas terapias são em torno de 60% a 70% em primeira linha do tratamento. Todas resultam em sobrevida livre de progressão bem superior à quimioterapia e são muito bem toleradas, né? Os índices de efeitos colaterais são bem inferiores, em geral, quando comparados à quimioterapia. Então, hoje nós fazemos a análise genômica extensiva do carcinoma de pulmão de células não pequenas para achar esses tipos de mutações que são mutações-alvo. E uma forma de fazer esse tipo de abordagem genômica ampla é usar o que a gente chama de Next Generation Sequencing, ou NGS. O teste basicamente utiliza múltiplos fragmentos de DNA que são sequenciados em paralelo, e com isso identifica um abrangente espectro de mutações. Você vê inserções, deleções, substituições de base, rearranjos. É extremamente sensível e eficaz esse tipo de teste. E utiliza amostras muito pequenas, né?
você não tem que pedir para o seu cirurgião torácico obter pedaços muito grandes de tecido quando você vai usar NGS. Sempre tecido é muito bom, a gente sempre quer mais tecido e estoca o tecido para utilizar no futuro e para correr mais testes, claro, mas às vezes só o que você consegue obter no seu paciente é uma citologia, às vezes, de um derrame pleural, ou então você só consegue obter um pouco de material através de uma endoscopia. Então, você está trabalhando para NGS com amostras pequenas, das quais você só precisa 20% de celularidade, basicamente. E uma coisa interessante do NGS é que permite a interrogação sem viés, né? Permite a identificação de alvos que são alvos futuros, que você sabe que o seu paciente tem e que facilita a inclusão do seu paciente, abre as portas para o seu paciente para ensaios clínicos, né? Hoje em dia, os ensaios clínicos, na era da medicina de precisão, são muitas vezes o que a gente chama de basket trials, né? Esses ensaios clínicos que pesquisam a eficácia de uma droga para uma mutação que é relativamente infrequente na maioria das histologias, mas que, no final das contas, é frequente se você colocar todas as histologias combinadas, né? E um exemplo de um basket trial que foi extremamente sucesso, que teve um sucesso agora há pouco tempo muito grande, foi o basket trial que usou o larotrectinib para tratar cânceres de várias histologias, como vocês podem ver aqui, que continham uma fusão do gene NTRK, né? A fusão do gene NTRK com diferentes parceiros leva a um receptor de membrana quimérico que, mais uma vez, permanece em estado de ativação perpétua, muito parecido com o que nós acabamos de explicar com o EGFR. Em agregado, se estima que aproximadamente 1% dos tumores sólidos resultem desse rearranjo. Então, você pode ver aqui que houve pacientes com câncer de pulmão, com melanoma, com colangiocarcinoma, com tumores da tireoide, tumores salivares. Crianças foram tratados com essa droga, né? E esse estudo mostrou que 55 pacientes com idade de 4 meses a 76 anos se beneficiaram dessa medicação porque tinham essa mutação específica. Você pode ver aqui o waterfall plot mostrando uma resposta de 75%, índice de resposta de 75% nesses pacientes, né? Os 4 pacientes que tinham carcinoma de pulmão, de células não pequenas, estão ilustrados aqui. Basicamente, 3 desenvolveram um padrão de resposta confirmado por RECIST, por critério RECIST, e um deles teve uma diminuição de mais de 20% do tamanho do pulmão quando os dados foram avaliados, mas não chegou a mais de 30%. Mas excelente, não só a resposta é altíssima, como também o tempo para resposta ao tratamento é muito curto. Então, o tempo médio para resposta de tratamento, quando você usa esses tipos de moléculas que alvejam uma específica alteração genômica, é muito curto. Então, 1,8 meses, em menos de 2 meses as pessoas estavam respondendo, tá? E as pessoas que responderam, os pacientes que responderam, olha o tempo de resposta, de duração de resposta, né? Na verdade, nesse estudo, a duração de resposta e a sobrevida livre de progressão ainda não foram nem alcançados, né? E 13% dos pacientes, na verdade, tiveram resposta completa, documentada. Então, é extremamente bem tolerada, não tiveram nenhum tipo de evento adverso de grau 4 foi documentado no estudo, então, excelente. Então, o sequenciamento focado é diferente do NGS, que a gente acabou de discutir, é uma alternativa de teste para ser feito nos seus pacientes. O foco está nas mutações com tratamentos aprovados. Por exemplo, você só vai testar o seu paciente para aquelas mutações para as quais já existem tratamentos aprovados que você pode utilizar. É mais rápido, é mais barato, e você pode testar não somente o tumor, mas você pode até mesmo testar o plasma dos seus pacientes para o DNA tumoral.
Na verdade, o plasma é uma excelente alternativa que nós temos hoje em dia para pacientes que têm amostras insuficientes de tecido. Então, você está sempre se perguntando, faço só o sequenciamento focado, faço o NGS, depende do que você queira, da resposta que você queira obter. Eu diria que se você precisa de uma resposta rápida, que é quase sempre a maioria dos casos, você faz logo o sequenciamento focado, e se você depois achar que o seu paciente é um candidato para ensaios clínicos e quer saber mais sobre a biologia do seu tumor, você então pede o NGS e obtém mais informação que pode abrir mais portas para o seu paciente no futuro. Agora nós vamos pincelar um pouco a questão da imunoterapia, que é outra alavanca que tem sido utilizada para o progresso do tratamento do carcinoma de pulmão de células não pequenas nos últimos anos. A hipótese de vigilância imunológica controlando o desenvolvimento de neoplasia é um conceito muito antigo, como vocês sabem. O imunologista, ganhador do prêmio Nobel, Paul Ehrlich, né, que introduziu o tratamento da sífilis, já propagava essa ideia, e também o Frank Burnett, que também foi ganhador do Nobel australiano. Esse australiano hipotetizou também que a vigilância imunológica contra células cancerígenas atua através do reconhecimento pelo sistema imunológico, né, de antigos novos expressos por essas células aberrantes, e que essas células são eliminadas de uma forma semelhante à rejeição, por exemplo, de um enxerto ou de um transplante, mantendo a homeostase no organismo que é complexo por ser multicelular. Décadas se passaram até que o James Allison e o Tasuku Honjo, ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina em 2018, identificassem e demonstrassem a função das moléculas CTLA4 e PDL1 no papel de escape da vigilância imunológica tumoral. O reconhecimento dos antígenos novos, né, no nosso corpo acontece em duas fases distintas básicas. Nós vamos voltar um pouquinho aqui para a imunologia. Na primeira fase, durante o engajamento entre a célula apresentadora e o linfócito T, o controle da resposta imunológica inicial, que inclui a produção de citoquinas como a IL-2 e a proliferação de linfócitos, é alcançado através da ativação do receptor CTLA4, né? Através do engajamento desse receptor com moléculas como o B7, a gente obtém um controle negativo dessa resposta, né? E o CTL4, então, promove um controle que a gente chama de checkpoint do sistema imunológico. A segunda fase de resposta, que é a fase efetora, ela ocorre diferentemente da fase o priming phase, que ocorre nos linfonodos. A fase efetora acontece nos tecidos já, e ela ocorre em consequência da interação dos linfócitos T, que vão começar a reconhecer aqueles antígenos que foram apresentados na priming phase em células estranhas, né? Então, aqui você vê uma célula T entrando em contato com uma célula tumoral que está apresentando o seu neoantígeno para o receptor da célula T. Esse engaje, basicamente, faz com que o linfócito T apresente PD1, uma molécula PD1 na sua superfície, que se engaja com as proteínas PDL1 e PDL2 que a célula tumoral vai apresentar. Quanto mais interferon gama, quanto mais citoquinas inflamatórias essa célula T produzir, mais ela vai estimular essa célula tumoral a apresentar PDL1 e PDL2. Então, a apresentação de PDL1 e PDL2 pelas células tumorais reflete uma situação de exaustão imunológica, reflete a questão de que esse linfócito T já reconheceu essa célula e está engajando com essa célula, está causando a produção de citoquinas inflamatórias, né? Mas, de qualquer forma, quando o PDL1 e o PDL2 são expressos e engajam com o PD1, os linfócitos T se tornam ineficazes, né? Eles não mais
tem sua ação citotóxica ativada. No momento, há duas classes de inibidores de controle imunológico, os antagonistas da molécula CTLA4, ipilimumab, é o que mais tem sido estudado e hoje está aprovado para o tratamento do carcinoma de pulmão, e o pembrolizumab, o nivolumab, são inibidores de PD-1, nós temos outras drogas como a atezolizumab e o durvalumab, que são inibidores do ligante PDL1. O problema, entretanto, é que, diferente do uso de inibidores de tirosina quinase, quando nós temos um alvo específico, que através quando nós utilizamos aquele alvo, vamos atrás daquele alvo com as medicações que nós desenvolvemos para aquele alvo, nós temos índices de resposta altíssimos, 70%, e duradouras são as respostas. A questão da imunologia no tratamento de tumores sólidos ainda está um pouco evasiva. Quais são os preditores de resposta a inibidores de controle imunológico? Nós sabemos, pelo menos do ponto de vista de câncer de pulmão, que a expressão de PDL1, que é graduada através da pontuação de proporção de tumor, prevê ou prediz a resposta a inibidores de controle imunológico por motivos pelos quais nós acabamos de expressar. Quanto mais PDL1 as células tumorais expressam, mais elas estão dizendo para a gente que as células, os linfócitos T estão presentes naquele tumor e estão tentando engajar em resposta efetora imunológica. Nós sabemos também que a presença de mutações alvo limpas, né, como, por exemplo, EGFR, o rearranjo do ALK, por exemplo, são preditores negativos de resposta à imunoterapia na área de câncer de pulmão metastático. Nós sabemos que tabagismo prediz resposta a esse tipo de imunoterapia, e existem novas e intrigantes ideias sobre outras formas de prever resposta à imunoterapia, inclusive a análise do nosso microbioma, né? O microbioma, que é o conjunto de bactérias e outros seres vivos que habitam o nosso corpo. Nós sabemos hoje em dia que as bactérias que habitam o nosso intestino, elas basicamente exercem uma função imunomodulatória bastante importante, e mais nós estamos conseguindo identificar perfis de microbioma que que conduzem a melhores respostas à imunoterapia. Mas esse foi o que a gente chama o landmark, né? O estudo landmark, o estudo importante que estabeleceu o uso da imunoterapia em tratamento de primeira linha para pacientes com carcinoma de pulmão de células não pequenas, foi o Keynote 24. Nesse estudo, os pacientes foram randomizados um para receber ou quimioterapia ou para receber pembrolizumab a cada 21 dias endovenosamente, mas eles tinham que ter uma expressão de PDL1 de pelo menos 50% nas células tumorais. E o que nós vimos foi que a sobrevida livre de progressão foi bastante alterada em torno de 4 meses, de mais de 4 meses, para pacientes que receberam a imunoterapia. Todas as subgrupos foram afetados positivamente pelo uso da imunoterapia, com exceção dos não fumantes, apesar dos números terem sido muito pequenos, mas isso só, de certa forma, consolida o que nós já achamos, que os não fumantes não se beneficiam muito no momento de imunoterapia sem quimioterapia. E a diferença de sobrevida global também foi como nunca vista, né? Você pode ver aqui que 50% dos pacientes estavam vivos 30 meses depois de terem sido randomizados nesse estudo, comparado com 14 meses para pacientes com quimioterapia, que estavam recebendo quimioterapia.
o índice de resposta também bem superior, quase 45% dos pacientes respondem a pembrolizumab nesses casos, contra menos de 30% que recebem quimioterapia. E a medicação é extremamente bem tolerada. Você vê aqui que os níveis de grau 3 ou superiores de eventos adversos é muito baixa comparada com quimioterapia. Em seguida, a pergunta que vem logo adiante ok, nem todo mundo respondeu ao tratamento e nem todo mundo tem uma expressão de PDL1 nos seus tumores de 50% ou mais. O que é que nós fazemos a respeito do restante? Então, a ideia de utilizar a quimioterapia logo no começo, com a imunoterapia, para gerar a exposição de neoantigens, né, new antigens, ou antígenos novos, para o sistema imunológico engajar numa resposta imunológica, o conceito foi utilizado no Keynote 189, em que pacientes com qualquer tipo de expressão de PDL1 foram randomizados para receber pembrolizumab em combinação com a quimioterapia alvejando carcinoma de células não pequenas, adenocarcinoma especificamente, ou placebo. E o que nós observamos foi, mais uma vez, o benefício do uso de pembrolizumab em combinação com a quimioterapia para todos os cohorts, né? Cohorts com TPS de 50% ou mais, e até aqueles que não tinham expressão alguma de PDL1 se beneficiaram. Esses dados mais recentes do Keynote 189 acabaram de ser publicados no JCO esse ano, e você pode ver aqui que há, por exemplo, a sobrevida média de pacientes que têm um TPS score negativo 7 meses superior, se eles recebem pembrolizumab em combinação com quimioterapia. Então, todo mundo que não tem contraindicação ao uso de imunoterapia e que não tem uma mutação limpa, como EGFR ou rearranjo de ALK, deve receber esse tipo de combinação no começo, a não ser que eles tenham um score muito alto de PDL1. Pacientes com metástases hepáticas se beneficiaram também. Há uma grande questão sobre se pacientes com metástases hepáticas se beneficiam ou não desse tipo de tratamento, e eles se beneficiaram. E os índices de resposta foram, na população com 50% de TPS, né, de expressão de PDL1, você pode ver aqui que 60% dos pacientes atingiram uma resposta parcial, né? Controle de doença no topo de uma resposta parcial foi atingido em mais 25% dos pacientes. Então, a resposta total foi em torno de 70%. Então, e controle, né, também de doença. Então, muito eficaz a combinação. A mesma estratégia foi utilizada com relação a carcinoma de células escamosas. O que mudou basicamente foi o backbone quimioterápico, né, utilizado. Aqui a carboplatina foi utilizada com o paclitaxel e o nab-paclitaxel, basicamente, mas o conceito é o mesmo. E, mais uma vez, a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão foram altamente beneficiados. Vou só passar aqui. Os índices de resposta foram bem mais altos também, com a combinação. A resposta é rápida quando você utiliza a quimioterapia, e você pode ver que quanto maior, no caso do carcinoma de células escamosas, a expressão de PDL1, você não vê basicamente uma alteração linear progressiva em termos de resposta. Todo mundo se beneficia igualmente, pode-se dizer, independente da quantidade de expressão de PDL1. Então, só para recapitular, o tratamento do carcinoma de pulmão de células não pequenas avançadas, avançado, né, estágio avançado hoje em dia, em termos de adenocarcinoma, o que você faz é você tenta identificar alterações-alvo. Se você não identifica alterações-alvo para os quais existem
tratamentos aprovados em primeira linha, você olha para o PDL1, e se o PDL1 está expresso em altas percentagens, 50% ou mais, o tratamento preferido ainda é o uso de pembrolizumab sozinho, né? Algumas considerações especiais nessa linha de tratamento aqui é se você tem um paciente que tem contraindicação à imunoterapia. Esse paciente, então, provavelmente vai precisar somente de quimioterapia. Você não vai poder utilizar a imunoterapia se há uma contraindicação absoluta ao seu uso. Outra coisa, outro dado importante a se pensar é a questão da necessidade de uma resposta imediata necessária. Então, um paciente que se apresenta para você com muitas metástases hepáticas, ou você tem que ter uma resposta rápida, uma resposta em menos de 2 meses, você tem que salvar aquele paciente naquela janela de tratamento que você tem, que a gente sabe que é muito tênue, né? Muitas vezes são só 2 semanas, 3 semanas para você iniciar o tratamento. Então, nesses casos, você pode combinar a quimioterapia e a imunoterapia. Para pacientes que têm um PDL1 de menos de 50%, o tratamento preferido é combinar o pembrolizumab com a quimioterapia. Depois de 4 ciclos de indução de carboplatina com a quimioterapia, pemetrexed e o pembrolizumab, geralmente a gente descontinua a carboplatina e continua somente com o pemetrexed e o pembrolizumab. Lembrar de ficar checando tomografias com frequência, eu checo a cada 2 ciclos de indução, depois dos primeiros 2 ciclos de indução, repito tomografia para ver se as lesões estão estabilizadas ou menores. Geralmente não faço PET durante o acompanhamento dos pacientes que estão sendo ativamente tratados, e depois de 4 ciclos, no total, repete novamente a tomografia. Se o paciente continua respondendo ao tratamento, você para a carboplatina, que dá mais efeitos colaterais, como fadiga e alterações de paladar, e é mais mielossupressora, né? E você continua somente com o pemetrexed e o pembrolizumab. E continua checando tomografias a cada 3 meses, mais ou menos. Para carcinoma de células escamosas, basicamente o mesmo esquema, mais de 50% de expressão de PDL1, pembrolizumab é o preferido para ser usado como agente único. Se os níveis de expressão de PDL1 são mais baixos, você tende a combinar uma quimioterapia que é mais apropriada para esse tipo de histologia, né? E depois de 4 ciclos, você separa a quimioterapia totalmente, porque você não consegue continuar com os taxanes por muito tempo, eles causam muita neuropatia periférica e outros problemas, e você continua somente com a imunoterapia. A questão do uso da imunoterapia em pacientes com mutações-alvo é problemática no momento ainda. Os ensaios clínicos iniciais, em segunda linha, mostraram total falta de benefício. Um dos problemas é que a expressão do PDL1, que você vê muitas vezes, vocês que tratam câncer de pulmão, vocês veem que às vezes um paciente com EGFR, com a mutação do EGFR, tem um PDL1 de 90%, né? E, infelizmente, nesses pacientes isso quer dizer nada. Vocês entenderam por que o PDL1 é importante como informação para a gente? Resulta do fato de que o engajamento entre o linfócito T e a célula tumoral causa a expressão do PDL1 na célula tumoral através da ativação de citoquinas, como o interferon gama, né? Mas no caso de tumores com alterações limpas, como o EGFR ou o ALK, o que acontece é que a expressão do PDL1 acontece por causa da sinalização intracelular que é gerada através da ativação perene do receptor que está mutado. Então, não tem nada a ver, não reflete em nada, absolutamente nada, o engajamento do sistema imunológico. Então, bloquear o PD1 ou bloquear o PDL1 não resulta em muita coisa porque o linfócito não está lá, o linfócito não está engajado na vigilância imunológica daquele câncer. Então, uma vez a progressão no inibidor de tirosinoquinase, geralmente o próximo passo é geralmente quimioterapia, né? Se não houver ensaios clínicos disponíveis para
ou um outro inibidor de quinase, de tirosinoquinase, específico para o seu caso. Existem estratégias que estão sendo desenvolvidas de imunomodulação para esses pacientes, que estão focando na alteração do que a gente chama de tumor microenvironment, né, trazendo os jogadores importantes para a área, macrófagos corretos, linfócitos corretos e células dendríticas e tudo mais, mas nada ainda estabelecido no momento. Então, eu geralmente evito usar a imunoterapia em pacientes com mutações-alvo. Então, é isso aí, a gente senta com o paciente, a gente aprende primeiro, o centro de tudo isso que a gente está falando de biologia, no centro de tudo estão as preferências individuais do paciente, né? Isso é muito importante. Saber o que o paciente espera do tratamento é importante demais. Aí você começa a ligar os pontos, né? Quais são as mutações que esse tumor tem, qual é a expressão de PDL1, quais são as comorbidades, qual é o performance status do paciente, e aí você começa a desenvolver um tratamento que, no final das contas, é perfeito, ou não perfeito, mas é o ideal, pelo menos com o que você tem nas mãos hoje em dia, para aquele paciente especificamente. E o que eu converso muito com os meus pacientes é a questão de que nós estamos somente começando um tratamento aqui. Eu deixo muito claro para todos eles e para as famílias que vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Sim, estamos ouvindo. Eu deixo bastante claro que o tratamento, na maioria das vezes, não tem fim. O goal do tratamento é basicamente melhorar e manter a qualidade de vida, e que o tratamento, na verdade, é uma maratona. A gente começa a correr a maratona juntos, a gente vai devagar, ninguém vai correr muito nas primeiras milhas, a gente vai manter aquele passo ali devagarzinho, não vamos queimar pontes, a gente chama, né? Do not burn the bridges, não vamos pular de uma terapia para outra se a primeira terapia está funcionando, e ajustando as doses e tentando manter o paciente vivendo bem, porque cada dia conta. Cada dia que o seu paciente está vivo, mais ensaios clínicos são conduzidos, terapias melhores estão vindo, e tudo isso é importante no avanço do tratamento e do controle dessa doença, né? Eu também gosto de conversar com os pacientes sobre a questão dos objetivos, né? Vamos sentar aqui e ver quais são os seus milestones, o que é que você espera. E muitos deles falam, eu quero estar vivo ou viva para a graduação do meu neto. Aí, quando é a graduação dele do high school? Daqui a 6 meses. Vamos batalhar para chegar lá. E depois, quando chega lá, qual o próximo milestone? E a gente, essa questão de viver para sempre é muito não realista, e a gente tem que tentar e conversar com o paciente. É uma questão muito difícil de ser abordada, mas é muito importante que essa compreensão realista das expectativas depois de um diagnóstico como esse seja presente. E sempre se preparar para o pior, né? Colocar as crianças em dia, testamento, tudo em dia, para que a gente possa somente ficar esperando pelo melhor resultado e se divertir enquanto corre a maratona o máximo possível, porque ficar vivo para viver angustiado, para viver em dor, para viver num estado de apreensão contínua e depressão, não é esse o objetivo do aumento de sobrevida no tratamento dessa doença, né? Então, enquanto a gente corre a maratona, vamos beber a nossa cerveja e se divertir, né? Na medida do possível. Eu não sei se tem tempo ainda para eu falar sobre um estudo importante apresentado na ASCO. Se não tiver, eu posso parar aqui. Peço... Apresenta. Acho que a ia ser isso aí. Hã? Acho que a pergunta que eu ia fazer tem a ver com o estudo que você vai apresentar. Então, pode apresentar, Débora. Tá bom, então. Tá certo. Esse estudo aqui é um estudo que foi muito esperado, a apresentação dele na ASCO virtual esse ano.
que é o estudo que faz exatamente o que nós conversamos. Vamos tentar curar mais pessoas para impedir que os pacientes se manifestem em estágio 4 avançado já, né? Quando a cura, basicamente, não existe, é mais uma questão de controle da doença. Então, esse estudo, o ADAURA, foi apresentado pelo Roy Herbst, da Yale, e ele dissecou os resultados preliminares que nós temos desse estudo, que foram bastante interessantes. Então, o tratamento do carcinoma de pulmão de células não pequenas, ele mesmo que a gente detecte o carcinoma cedo, né, através de rastreamento e tudo mais, ainda a sobrevida é problemática, né? Basicamente, um paciente com estágio 1B, que é extremamente bem tratado cirurgicamente, ele ainda tem um risco de recorrência em 5 anos de 45%. É muito alto, né? E esse índice de recorrência só aumenta com o tempo. Um paciente com estágio 3, basicamente, 3 em 4 pacientes vão recorrer dentro de 5 anos. E essa recorrência acontece, na maioria das vezes, através de doença micrometastática, né? que já existe na época da ressecção cirúrgica e que, na maioria das vezes, não responde à terapia adjuvante que nós utilizamos para os pacientes. Nós sabemos que a quimioterapia adjuvante só aumenta a sobrevida em 5 anos, basicamente, aproximadamente 5 a 10 ou até mesmo 15%, dependendo do estudo para o qual você olha. Então, o que o ADAURA fez foi enrolled, né, basicamente pacientes com estágios 1B a 3A de carcinoma de pulmão de células não pequenas que sofreram ressecção completa dos seus tumores e que receberam ou não quimioterapia adjuvante. Muitos elegeram por não receber quimioterapia adjuvante. Todos eles tinham que ter uma mutação confirmada do EGFR, né, nos exoma 19 e no exoma 21, a L858R. E eles foram randomizados, os que ganharam quimioterapia começaram o tratamento depois da quimioterapia, os que não ganharam quimioterapia começaram o tratamento logo, foram randomizados a receber o osimertinib a 80 miligramas uma vez por dia ou só placebo. E o endpoint primary desse estudo foi a sobrevida global sem progressão assumindo que a diminuição das chances de morte ou de progressão seriam em torno de 30%. E eles atingiram o endpoint do estudo extremamente bem, né? Essas curvas são impressionantes, basicamente para pacientes com estágio 2 e estágio 3, você pode ver aqui que a diminuição da chance de progressão ou de morte com o uso do osimertinib foi em torno de 83%. Tá? Então, extremamente poderoso esse estudo, em termos de sobrevida global sem progressão ou morte. Na população total, para pacientes com todos os estadiamentos que sofreram cirurgia, o mesmo tipo de benefício se mantém, um pouquinho menor, mas muito, muito sólido. E, basicamente, todo mundo se beneficiou, né? Nós sabemos que quem mais se beneficia de tratamento adjuvante depois da ressecção cirúrgica são os pacientes com estadiamento mais avançado, né? Principalmente os estágios 3. Mas você pode ver até que os estágios 1B também se beneficiaram. A diminuição da chance de progressão ou de morte foi de aproximadamente 50% deles. E você pode ver aqui o que a gente estava discutindo. Se você olhar em termos de estagiamento, claro, quanto mais o estagiamento, maior, quanto mais avançado o estagiamento, maior o benefício. Agora, a sobrevida
que nós temos até o momento em termos de sobrevida, existe uma diferença que está se estabelecendo, como vocês podem ver, e no momento a chance a capacidade de diminuir a chance de mortalidade é de aproximadamente 60% com o uso do osimertinib, mas isso não está ainda maduro, os resultados não estão ainda maduros, e nós não sabemos como é que essas curvas vão se portar nos anos por vir, né? Então, a gente tem que aguardar, em termos de sobrevida global, o resultado da análise desse estudo em alguns meses mais. Não é uma medicação que se toma completamente sem efeitos colaterais, apesar de ser bastante fácil de tomar, mas os pacientes também experimentam diarreia, têm alterações de pele, né? Então não é como não tomar nada ou tomar placebo. Interessante que 20% dos pacientes que tomaram placebo tiveram diarreia. Interessante. Então, basicamente, a conclusão é que é uma droga muito potente para prolongar a sobrevida dos pacientes sem progressão, que tem uma mutação do EGFR, qualquer estadiamento 1B até 3A, que sofre uma ressecção cirúrgica completa, esses pacientes se beneficiam do uso dessa medicação em termos de sobrevida sem recorrência da doença. Mas nós não sabemos ainda quais são os efeitos em termos de sobrevida global, né? Então, o osimertinib tem um impacto substancial deveria ser aqui disease-free survival, né? Na verdade, não tem progressão, é questão de sobrevida sem recorrência. A gente se pergunta, entretanto, que o resultado final, a questão de controlar e suprimir por algum tempo esses tumores que estão lá e que vão voltar como doença micrometastática assim que a gente parar a medicação, ou realmente o osimertinib está matando e curando, matando essas células tumorais, esses clones, e curando os nossos pacientes. Nós não sabemos ainda se esse é o caso. Mas importa, né? A questão é importante saber agora, com essas curvas de DFS, de disease-free survival, importa saber se a sobrevida global vai ser alterada. Na minha opinião, importa, sempre importa, mas não é um motivo para você não considerar o uso desse tipo de terapia, porque quanto mais tempo você puder adiar o uso de terapia sistêmica paliativa, melhor para o seu paciente. Dá mais tempo para mais estudos serem desenvolvidos, mais estudos finalizarem, terapias mais eficazes serem incorporadas. Então, aquela história toda da maratona, todo dia, toda milha conta, né? Então, eu pessoalmente, vou começar a oferecer osimertinib para os meus pacientes, se o seguro pagar, né? Mas depois da terapia citotóxica. Eu vou dar quimioterapia ainda para os pacientes que são candidatos à quimioterapia. Eu acho que pular logo depois da cirurgia para osimertinib, deixar a quimioterapia completamente de lado, eu não sei se é uma boa ideia ainda, porque, mais uma vez, a questão, né, da cura versus somente controle e supressão pelo osimertinib, comparado com a quimioterapia. Então, questão de estratégias para aumento de sobrevida. Como é que a gente faz com que mais pessoas com câncer de pulmão, que são diagnosticadas com câncer de pulmão, vivam mais, né? Prevenção é o mais importante, controlar o tabagismo, e o Brasil está à frente dos Estados Unidos em termos de índice de tabagismo, o que é muito bom. Rastrear os pacientes que são candidatos para tomografia de baixa dosagem. Desenvolver melhores terapias adjuvantes, né, e neoadjuvantes, trazer as melhores terapias, as terapias de pontas para estágios mais iniciais da doença. Identificar mais e melhores preditores de resposta, né, melhores alvos terapêuticos, novos alvos terapêuticos e terapias-alvo. E, se possível, sempre que possível, tratar o seu paciente dentro de um
de um ensaio clínico. É com ensaios clínicos que nós avançamos o nosso entendimento da biologia e do tratamento dessa doença. Muito obrigada, pessoal. Desculpem aí que eu estendi bastante, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem debater alguma coisa, eu estou disponível. Ok, pessoal. Para quem chegou no final, a doutora Débora, infelizmente, a gente não conseguiu ter imagem, né? Por isso vocês só escutaram o áudio. Acho que a gente tem um bom tempo para fazer algumas perguntas. Acho que a gente podia começar com a Luciana e com o Neto, né, inicialmente. E quem quiser ir fazendo perguntas, a gente estava pensando na estratégia, vai colocando no chat, tipo fazendo uma ordem de inscrição, e a gente vai ativando o microfone de quem ficou pedindo. Pode ser, pessoal? Quer começar, Luciana? Bom, Débora, primeiro parabenizar pela excelente aula. Foi realmente uma viagem a história do câncer de pulmão metastático. Incrível rever todos esses a biologia molecular, os biomarcadores. Parabéns mesmo. E didática. Algumas perguntas. Uma das perguntas respondendo justamente sobre se seria um estudo considerado já muito dia a dia, sim, né? Simplesmente porque a gente tem. Eu não estou conseguindo ouvir por algum motivo. Luciana, está cortando bastante tuas perguntas, tá? A gente não consegue ouvir, não. Roberto, tudo ok com o teu som? Tá tudo ok. Acho que é a tua ligação. Pois então, começa pelo Neto e depois eu vou descobrir aqui. Ok. Débora, parabéns pela aula, assim, foi um show, assim, cuidado enorme da aula. Trabalhando, tá bom, mamãe? Trabalhando no jogo. Tem que desligar o fone. Não, eu quero de baixar. Desligar o som, senhor. Pronto, beleza. Débora, assim, parabéns pela aula, realmente a aula foi muito didática, né? Acho que não ficou dúvida nenhuma sobre terapia-alvo e imunoterapia, a qualquer nível de estudante, residente, cirurgião, né? O nível, né? Oncologista que é o nível. Então, foi muito bom. Obrigado pelo cuidado. Teve uma aula toda em português. Eu sempre esqueci, você tem essa aula pronta em inglês 1000 vezes, você teve que fazer tudo isso aí só para atender a gente. Então, acho que isso foi um cuidado assim, que eu achei muito legal. Então, assim, obrigado mesmo. Eu ia para falar, minhas perguntas são relativas mais à cirurgia em si, né? Acho que uma das perguntas em relação à Daura era essa história, se você ia usar ou não. A gente tem um problema aqui, Débora, que é a limitação de custo, né? Em torno de R$36 mil mês, né? Então, o quê? 6 a 7 mil, 6, 7 mil dólares, não mais, né? 7 mil dólares mês, 6, 7 mil dólares mês, por um período tão longo, né? Assim, as fontes pagadoras aqui acho que vão ter uma dificuldade enorme com isso, né? E a pergunta é essa, né? Será se o paciente que fosse seguir de perto e recidivasse com 2 anos e usasse o osimertinib nesse momento, será se ele vai evoluir tão diferente do paciente que usou desde o primeiro dia, né? É uma pergunta que a gente não tem como deixar de fazer, que é a sobrevida global, né? Assim, se vai realmente impactar na sobrevida global e o quanto ele vai impactar, né? Parece fácil ele impactar na sobrevida livre de doença, porque assim que o paciente começa a pensar em recidivar, começa a pensar em recidivar, você já vai estar, o tratamento já vai estar atuando. Então, por isso que o paciente vive tanto tempo sem doença, né? Mas será que isso vai impactar na sobrevida global? Para vocês, eu acho que o custo é menor, né? Entendo que o paciente, às vezes, perde o time, né, nesse momento. Assim, às vezes, você vê o paciente, quando ele vem para você, não é perder o time, mas ele vem para você, ele vem muito debilitado, apesar de ser um remédio pouco tóxico, mas às vezes você perde um pouquinho o doente nesse período aí, né? E outra coisa, aqui a gente teria que passar a testar todos os pacientes. A gente faz até testagem reflexo. Todo paciente meu, eu tenho o EGFR dele pronto, mas não é uma rotina, né?
Não é uma rotina você testar paciente que foi operado, não é isso? Mas você está certo, Neto. Aqui também nós não testamos de rotina pacientes que são operados. E uma das discussões que você está trazendo exatamente os pontos que foram discutidos na ASCO, depois da apresentação do Herbst, foram exatamente esses pontos. Número 1, isso é suficiente, né? O DFS, essa distribuição de curvas, essa diferença imensa do DFS é suficiente para a gente colocar esses pacientes em tratamento que é caro, por 3 anos, e que, querendo ou não, tem toxicidade, né? E no final, a sobrevida não é alterada. Então, é uma questão que você está trazendo é extremamente válida. Eu tenho a minha hipótese é que você está sempre tentando diminuir a massa tumoral, né? Então, quanto mais você deixa massas tumorais aumentarem, a gente sabe, por exemplo, por que a gente tem uma chance de tratar a doença micrometastática com quimioterapia, porque se você consegue suprimir a um ponto que o sistema imunológico consegue dar conta do que está deixado para trás, ou se você consegue efetivamente matar, né, todas as células, você, no final das contas, cura os seus pacientes, né? Quanto mais você deixa o retorno da doença como forma metastática, com o que a gente chama de tumor burden maior, né, já há uma probabilidade maior de clones e subclones terem se desenvolvido, deixados lá, né, a esmo, terem se desenvolvido e estarem ali prontos para se mostrarem resistentes mais tarde, quando o osimertinib deixar de funcionar, né? Porque eventualmente deixa de funcionar. A sobrevida global com o osimertinib ainda é 38 meses, né? No estágio avançado. Então, essa é a questão, né? Será que mantendo os números ou os clones extremamente controlados e mais supressos por um bom tempo, evitando aquela proliferação desenfreada, né, sem o uso do osimertinib, será que a gente também não está prevenindo o desenvolvimento de subclones que vão ser eventualmente resistentes ao tratamento do osimertinib mais na frente? Então, essa é a questão da biologia que eu acho que talvez tenha um apelo para o uso da medicação agora, né? E a gente está... Sobrevida global, né? Para sobrevida global. É muito boa. Uma hipótese muito boa. Achei bem... Mas é muito cara, é uma medicação muito cara. E aqui também a gente tem problemas, a gente usa os nossos assistentes sociais aqui para ajudar os pacientes, né? Aplicamos, às vezes, para determinados tipos de bolsas com a indústria farmacêutica, para ajudar pacientes que não têm como pagar, né? Como fazer o que a gente chama de copay aqui, da medicação. Tem preço aí? Aqui é pelo menos $15 mil por mês a medicação. Mais caro ainda aqui. Um vidro, né, com 30 tabletes. $15 mil. E tem pacientes meus que me perguntam: doutor, às vezes está com tratamento com estágio avançado, você faz as tomografias, são excelentes, né? Aí eles olham para mim e me perguntam: e se eu parar de tomar, tipo assim, uma semana? Não posso, não? Para economizar? E você conta que eles vão tomar, né? Eu falo, não, você não pode parar de tomar, não é assim. Mas eles perguntam: e se eu tomar dia sim, dia não? Quer dizer, é caro. Medicação cara. Bom, agora, pode falar, Neto. Nessa mesma linha do Adaura, queria fazer uma pergunta de imuno, posso fazer depois. Não, na verdade, eu ia falar de imuno. Eu acho que o que eu ia comentar do Adaura era justamente isso, que aqui no Brasil a gente tem que judicializar até para os pacientes metastáticos, porque não está no rol da ANS. Era só para saber como era nos Estados Unidos, se eles tinham facilidade de acesso. Aqui a gente não tem. Para o cenário metastático, imagina para o cenário adjuvante, sem dados de sobrevida global, vai ficar mais complicado ainda. E era basicamente isso, mas pode perguntar de imunoterapia, depois a gente já siga.
acho que a minha pergunta para a Imuno é como é que a Débora vê a Imuno em relação à neoadjuvância, né? E em relação a estágios iniciais mesmo, né? Se ela acha que isso vai se transformar no standard, né? Assim, se daqui a pouco todo mundo vai estar aí. Todo mundo não, porque tem os mutados alvo, né? Mas você acha que isso vai vir para a doença inicial? Acho sim. Então, nós sabemos que, para mim, na verdade, né, se eu pudesse, eu trataria todo mundo que precisa de terapia adjuvante de forma neoadjuvante, na verdade. Porque é uma forma espetacular de você avaliar a atividade das medicações que você está utilizando e selecionar os pacientes que têm maior risco de desenvolvimento de metástase, de relapso depois da cirurgia, né? Dependendo do tipo de resposta que eles tiverem à terapia neoadjuvante. Nós sabemos, por exemplo, que pacientes que têm uma resposta patológica de pelo menos 90%, né? Se você dá a terapia neoadjuvante, você leva o paciente para a sala e 90%, mais de 90% do tumor está morto, né? Não está mais viável, é menos de 10% viável. Esses pacientes, na verdade, tendem a ter uma correlação com sobrevida global, né? A sobrevida de 5 anos é superior, e a razão para isso é bem clara, né? Você está tratando o tumor é sensível às medicações que você usou, você provavelmente controlou a doença micrometastática muito bem, né? Pelo uso daquela terapia. O que nós estamos vendo hoje em dia, do ponto de vista neoadjuvante com imunoterapia, é que é extremamente eficaz. Nós vemos com agentes únicos ou em combinação com quimioterapia, respostas desse nível que a gente chama de Major Pathologic Response, né, ou MPR, em torno de 40% ou mais. E dados extremamente positivos, preliminares, mas bastante positivos. E uma das explicações possíveis pelas quais nós vemos esse tipo de resposta tão boa na fase inicial, quando o tumor ainda está lá e antes da cirurgia, é a questão de que você está utilizando toda a drenagem linfática, os linfonodos estão ainda presentes, não é? A gente sabe da importância da questão do priming phase, do effector phase, quando você está lidando com a vigilância imunológica. Então, de alguma forma, parece que é importante que aqueles antígenos, neoantígenos e toda a estrutura de drenagem linfática esteja presente para que a atuação dos inibidores de checkpoint seja mais eficaz, né? Do ponto de vista adjuvante, eu já não sei tanto, né? Nós sabemos, teve um grande estudo aqui, o ANVIL, que foi um estudo que randomizou os pacientes que ganharam quimioterapia, que não tinham mutações-alvo a receberem nivolumab ou a não receberem nivolumab, somente serem observados por 1 ano, e a gente está aguardando ansiosamente os resultados do estudo, né, para ver se, do ponto de vista adjuvante, o uso do inibidor de checkpoint nivolumab contribui para um aumento da sobrevida global. Mas eu tenho a impressão de que o impacto maior vai ser na área neoadjuvante, pelos motivos pelos quais eu acabei de citar. Perfeito. Bom, parabenizar mais uma vez, estava cortando o áudio, vocês estão conseguindo ouvir bem agora o que eu estou falando? Perfeito. Muito bem, perfeito. Pronto, sim. Parabenizar, foi uma excelente aula, foi uma viagem mesmo aí pelo tratamento de câncer de pulmão, extremamente didática. E a minha dúvida, voltando só um pouquinho aos inibidores de os TKI, se você acha que com o osimetinib existe algum papel ainda para a gente tentar combinar os de primeira geração, ou com quimioterapia, ou com bevacizumab, ou se você acha que não, realmente o osimetinib ganhou aí todas as colocações para ser primeira linha. E eu acho que a outra pergunta seria com relação a possível, como que vocês estão tratando os pacientes que progridem no esquema Pacific, que é com o durvalumab e a radioterapia, né? Depois de radioquimio, os pacientes de estádio 3.
se quando os pacientes não têm mutação driver, se vocês pensam já em seguir para uma segunda imunoterapia, ou vocês tratam só com quimioterapia mesmo? Excelentes perguntas, Luciana, bastante interessantes, são perguntas que a gente se faz todos os dias, então não acho que existem, acho que para a primeira pergunta talvez exista uma resposta mais uniforme, mas para a segunda pergunta, a gente chama aqui de no man's land, né? Ninguém sabe o que fazer nessa situação, e tem pessoas que estão, e tem grupos que estão, na verdade, coletando data para saber quais são as práticas que estão acontecendo através do país com relação a isso. Mas focando primeiro na pergunta mais fácil, que é a questão do uso do osimertinib comparado com inibidores de tirosinoquinase de primeira geração em combinação com o VEGF, né? E inhibitors, né? O bevacizumab, o ramucirumab. Eu, para falar a verdade, eu não acho que o data seja forte o suficiente para sugerir que a abordagem do uso de uma droga endovenosa com efeitos colaterais, você tem que trazer o paciente para uma sala de infusão a cada 3 semanas, em combinação com um receptor de tirosinoquinase que tem uma penetração no sistema nervoso central bem inferior, comparada com o osimertinib, se justifica hoje em dia. Os dados que nós temos são basicamente de aumento da sobrevida sem progressão da doença, para esses tipos de combinação, e eu especificamente não uso essa combinação. Faz parte, é uma possibilidade de terapia listada nos NCCN Guidelines como other, né, a gente chama, ou useful under certain circumstances, mas eu não sei exatamente, não consegui identificar que circunstâncias fossem essas, a não ser, digamos, o seu seguro não paga pela medicação, osimertinib, mas vai pagar por uma administração de bevacizumab e vai pagar pelo erlotinib, né? Então, nesse caso, claro, a gente vai ter que usar esse tipo de combinação, mas a par da questão financeira, eu não vejo motivo para usar esse duo. Com relação ao que se faz com pacientes com doença localmente avançada, estágio 3, que ganham quimioterapia com a radioterapia e depois iniciam o tratamento de manutenção com o durvalumab, com o inibidor de PDL1 e progridem depois. Muito difícil a situação. Das coisas que a gente sempre faz é confirmar que houve progressão, certo? Então, sempre confirme que aquela progressão é realmente uma progressão. Já vi pacientes que desenvolvem nódulos pulmonares que são, na verdade, inflamatórios, nódulos que vêm e vão, certo? Tenha certeza de que seu paciente realmente está progredindo na medicação. Então, eu biopsio, sempre que possível, eu biopsio e confirmo que existe progressão e você reestadia o paciente completamente. Mas aí, depois que você confirma que está realmente acontecendo uma progressão, fica muito difícil. Há correntes que pensam que os inibidores de PDL1, eles não são a mesma droga dos inibidores de PD1, né? E que reintroduzir a quimioterapia para aquele paciente e continuar com a imunoterapia não é uma ideia ruim. Existe, na verdade, até tratamento, até ensaios clínicos aqui que estão abordando a questão dos pacientes que são começados, e já em estágio 4, são começados em pembrolizumab somente, né, em primeira linha, e eles progridem. Depois que ocorre a progressão, o que é que se faz depois da progressão? E os pacientes estão sendo randomizados em 2 grupos. Num dos grupos, os pacientes ficam somente da quimioterapia, você para totalmente o pembrolizumab, e no segundo grupo, o pembrolizumab continua com a quimioterapia, justamente porque não se sabe se levar à exposição de novos new antigens, né, quimioterapia de novo, vai expor new antigens no tumor microenvironment, vai deixar aquelas linfócitos T sedentos novamente pelo engajamento imunológico e mantendo o inibidor de checkpoint no esquema de tratamento vai fazer uma diferença.
Então, eu tento colocar meus pacientes em ensaios clínicos, na maioria do possível, na maior parte do tempo, eu tento colocar os ensaios clínicos, mas se não, a minha tendência, geralmente, se o TPS score for razoável, é continuar na quimioterapia, né, começar a quimioterapia e manter o checkpoint inhibitor no outro setting. Excelente. Excelente. Eu queria só fazer mais uma perguntinha, e aí depois a gente pode aqui ter algumas pessoas já mandando no chat algumas dúvidas, mas eu acho que é uma dúvida de muito oncologista, depois dessa ASCO. A gente já tinha os dados do Checkmate 227, que usava o ipi/nivo em pacientes com PDL1 acima de 1%, né, com ganho de sobrevida global. Esses dados foram confirmados na ASCO com esse update de 3 anos. E também teve o dado com menos de 1%, que também foi positivo. E agora a gente teve o Checkmate, o 9LA, que também associou o ipi/nivo com a quimio. E aí a minha pergunta é se aqui no Brasil nós não temos esse dilema ainda, vamos ter em breve, porque não foi aprovado pela Anvisa, mas aí nos Estados Unidos vocês já têm essa opção de fazer ipi/nivo. Se nos pacientes com PDL1 acima de 1%, vocês estão considerando fazer a abordagem de ipi/nivo, ou vocês ainda estão preferindo fazer o pembro com a quimio, considerando que ipi/nivo a gente poderia não fazer a quimioterapia? Como é que vocês estão abordando esses pacientes acima de 1%, basicamente? Né? Muito, muito boa pergunta. Eu acho que existe um nicho para ipi/nivo. Eu concordo com você. A maioria dos pacientes com TPS menos de 50%, a gente oferece a quimioterapia, certo? Mas nem toda quimioterapia é criada igual e nem todo paciente tem comorbidade que permite o uso da quimioterapia, né? Então, que é aprovada para o uso com pembrolizumab. So, por exemplo, um paciente que tem um adenocarcinoma, certo? E que tem uma performance status mais ou menos, né? Sabe aqueles uns meio que indo para 2, e que tem insuficiência renal. Você não pode usar o Alimta, o pemetrexed, nessa situação, para combinar com o pembrolizumab. E você pode até usar um taxane, né? Mas os taxanes, o nab-paclitaxel e o Taxol, são difíceis de tolerar para pacientes que não têm performance status muito boa. Então, esse é um paciente para o qual eu considero o uso do ipi/nivo, né? TPS, digamos, de 20%, eu não posso usar quimioterapia, e eu não vou usar pembro somente nesses casos, né? Então, talvez eu considere usar ipi/nivo. Mesma coisa para o paciente de um carcinoma de células escamosas, que não pode tolerar o taxane porque ele tem neuropatia, digamos. Então, eu consideraria o uso de ipi/nivo nessas circunstâncias. Mas são poucos os pacientes para os quais você vai ter a possibilidade de usar a combinação. Então, a combinação, na verdade, não é terrível, é fácil de ser usada. Existe um ensaio clínico que foi apresentado no World Lung Conference Meeting esse ano, aliás, ano passado, que foi o Checkmate 817, mostrando que, na verdade, é bem tolerado por pacientes com performance status e COG-2, essa combinação. E pode ser usado em pacientes com insuficiência renal crônica, pode ser usado em pacientes com função hepática menos do que excelente, né? Pacientes com HIV, com CD4 razoável, e até em pacientes com metástases intracranianas que não são sintomáticos, eles mostraram que tem, na verdade, uma certa resposta no sistema nervoso central à combinação. Então, eu uso em determinadas circunstâncias, mas não faço disso um hábito. Sempre que possível, eu uso as combinações que a gente viu resultados de sobrevida superiores e de PFS superiores nos keynote studies, né? Uma pergunta que eu sempre ganho é a questão do Empower, né? Do Empower 150 também. Qual é o uso, né, no momento? Eu estava ainda considerando usar o regime para pacientes com metástases hepáticas, né?
porque mostrou um hazard ratio pequeno em pacientes com metástases hepáticas e alta atividade. Mas agora, com a questão do update do Keynote 189, que a gente teve, mostrando eficácia em pacientes com metástases hepáticas, nem para esses pacientes eu estou considerando o uso daquela combinação, dos 4 agentes. É muito difícil de ser tolerado, aquela combinação. Acho que agora a gente pode ouvir algumas perguntas. O Mark Lesson tem uma pergunta para fazer, né, Mark Lesson? Tá ouvindo? Eu acho que foi o Fernando Barros, inicialmente. Doutor Fernando, Desculpa. Desculpa, doutor Fernando. O senhor quer falar? Ou a gente lê no ar a pergunta? Então, a pergunta... Para ouvir? Pronto, tá. Estamos ouvindo. Pronto, eu queria parabenizar a Débora aí pela excelente apresentação, realmente uma verdadeira revisão. Mas, Débora, você está me ouvindo, Débora? Estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Eu sou radio-oncologista. Eu queria que, na verdade, tu fizesse mais um comentário da tua experiência, da questão da imunorradioterapia dentro do contexto da tua prática clínica, a radioterapia tanto na situação pré, como pós ou como concomitante. O que é que tu tem encontrado de mais efeitos aí? Qual é a segurança hoje que tu tem de realmente estar usando, principalmente para áreas maiores do pulmão, pensando na pneumonite? E uma segunda pergunta, se houver tempo, era exatamente aqueles pacientes que chegam com múltiplas lesões cerebrais, né, lesões pequenas, e que tu tem utilizado drogas-alvos, aí como tu tem se conduzido? Tem esperado indicar a radioterapia? Tem feito primeiro as drogas, espera a resposta? Como tem sido a tua prática clínica nessas duas situações? Tá, muito obrigada, Fernando. Excelentes perguntas. Com relação ao uso da imunoterapia em combinação com a radioterapia, na verdade, nós temos um ensaio clínico aqui que está olhando a combinação do durvalumab, dado a cada 4 semanas, e o uso de protons, né? A gente tem proton radioterapia aqui, sendo dado numa total de 20 frações, de 20 a 25 frações, para pacientes com carcinoma de células não pequenas avançado, né, estágio 3, e que tem uma performance status que é baixa, né? Então, eu já coloquei 3 pacientes meus com 82 anos, 84 anos, nesse ensaio clínico, e eu estou muito feliz até agora com os resultados que eu estou vendo. Não só a combinação segura, é uma combinação segura, não tenho visto efeitos colaterais de forma alguma, para falar a verdade. Assim, um aumentozinho de função hepática, uma transaminasezinha aqui, ou a creatinina sobe, mas pneumonite, para se falar de pneumonite até agora, não tenho visto. E a terapia é eficaz. Você repete as tomografias 8 semanas depois de completar a radioterapia e você vê respostas parciais, né, nesses pacientes. Então, excelente alternativa para os pacientes que não conseguem tolerar quimio-radioterapia para tratamento de tumores avançados, né, localizados. Com relação ao uso da imunoterapia em combinação com a quimioterapia, nós estamos abrindo aqui no site, nós vamos abrir um estudo que é um checkmate study, ensaio, que vai olhar a questão da combinação do nivolumab com quimioterapia versus quimioterapia sozinha em pacientes que têm doença avançada, em combinação com a radioterapia, né? E após o tratamento inicial da quimio-imunoterapia, esses pacientes vão ser tratados depois de completar a quimio-radioterapia e imunoterapia, vão ser tratados com nivolumab somente, com durvalumab somente, ou com ipilimumab e nivolumab. E a gente vai ver que tipos de impactos nós temos em toxicidade e também em termos de sobrevida global e
sobrevida sem progressão. Com relação ao uso de terapias-alvo para pacientes com mutações como EGFR e ALK, e que se apresentam com doença metastática do sistema nervoso central, nós somos bastante conservadores na questão de começar terapia estereotática, né, para o cérebro, se o paciente tem metástases cerebrais que são razoavelmente pequenas, né, aquelas metástases de 1 centímetro, 1,5 cm, mas que não tem significante edema vasogênico, eles não estão... Não é aquele paciente que vem para você com a convulsão, né, que é diagnosticado depois de uma convulsão, ou então com uma paresia de membro. Ele chega para você assintomático, você faz a ressonância e você vê aquelas metástases. Eu sempre inicio a terapia-alvo e repito a ressonância em 6 semanas, para ver se a terapia-alvo está funcionando, e mais frequentemente do que não, eu vejo resposta, os pacientes respondem, e eu consigo deixar, assim, a radioterapia para mais tarde, né? Fico seguindo esses pacientes com ressonâncias a cada 6, 8 semanas no começo, e se eles continuam estáveis, a gente vai para cada 3 meses e por aí. Mas o alectinib, por exemplo, para tratamento de rearranjo de ALK, é espetacular, espetacular. Você vê respostas muito impressionantes em questão de 6 semanas, de meras 6 semanas, no sistema nervoso central. Ok, obrigado. Nada. Ok, agora o doutor Mark Lesson. O senhor ativa o microfone, por favor. Boa noite, Débora. Boa noite, Marcelo. Parabéns aí pela apresentação, obrigado aí por compartilhar as informações. Débora, era mais a discussão do estágio 3, é sempre um momento aí de multidisciplinar, de participação de vários agentes aí, cirurgião, radioterapeuta e oncologista. Especificamente falando de quimio e imuno e considerando isso provavelmente numa decisão de neoadjuvância. Vocês pensam em fazer, ou fazem algum cenário, né, aprendendo um pouco o que a gente viu no tratamento metastático, de taxa de resposta, de ganho de sobrevida, ou a questão de quimio e rádio imuno como Pacific, que ainda é um padrão mesmo e, bem, é o que é mais adotado aí no serviço? A gente sempre, isso é sempre uma decisão multidisciplinar, né? O tratamento multidisciplinar do paciente com estágio 3, né? E a tendência na nossa instituição é levar pacientes que sejam operáveis, né? Que tenham estações N2, que sejam únicas, que não sejam bulky, né? Que não sejam muito grandes, considerar levar os pacientes primeiro para uma terapia neoadjuvante, na maioria das vezes quimioterapia somente, e depois, se houver controle da doença, levar para a sala depois disso, e dependendo do achado intraoperatório, né, a patologia final mostrando presença de doença residual nas estações N2 ou não, decidir na radioterapia após cirúrgica, né, na necessidade de PORT, né, Post-Operative Radiation. A questão de associar a imunoterapia na fase neoadjuvante ainda é incerta. A gente não usa a imunoterapia na fase neoadjuvante, a não ser se o paciente participe de um ensaio clínico, né? Nós também estamos abrindo um outro checkmate, ensaio clínico aqui, checkmate, usando a imunoterapia em combinação com a quimioterapia antes da ressecção de pacientes, seletos pacientes com doença N2, que são considerados ressecáveis, com exceção da presença do envolvimento de linfonodos N2, eles são randomizados para receber quimioterapia ou quimioimunoterapia, e nós vamos ver qual é o impacto em termos de major pathologic response, né, rates nesses pacientes. Mas é uma ideia muito atraente,
que eu acho, na verdade, que vai se mostrar beneficiária para esses pacientes no futuro. Débora, valeu, obrigado. Nada. Obrigada. Ok, pessoal, acho que alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que pela adiantada a hora, né? Doutor Cláudio, quer falar alguma coisa? Já temos 2 horas, quase 2 horas, né, de 1 hora e pouco de sessão. Eu queria agradecer a todos, primeiro pedir desculpa por esse inconveniente que houve do YouTube, né, infelizmente. Agradecer demais a Débora, a todos vocês, né, por estarem aqui, por terem entendido aí, feito um esforço maior para estar com a gente. Agradecer demais a Débora pela disponibilidade, né, pela belíssima aula e pela disponibilidade de falar para nós, dizer que a gente, do Instituto São Carlos de Ensino, na nossa instituição, uma instituição mais ligada à radiologia, mas a gente realmente quer expandir os horizontes, e uma forma que a gente encontrou foi criar esse projeto, né, de lives com médicos brasileiros no exterior, que para nós é fundamental essa experiência, né? Teremos uma próxima semana que vem com um colega chamado Bruno Lima, cardiologista, que está na Emory, e vamos continuar. Então, Débora, muito obrigado, agradeço demais a sua gentileza, sua atenção, agradeço também ao Aécio, na semana passada, fez por nós isso, então vocês dois, belo casal, fantástico casal de médicos, muito obrigado, e é isso, deixa aberto para as suas últimas palavras, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Cláudio Regis, foi uma experiência ímpar, fico muito feliz em conversar com vocês, trocar ideias, como eu disse ontem, não é? O calibre dos profissionais que trabalham na área de oncologia torácica, de radioterapia, de radiologia, em Fortaleza é ímpar. Eu recentemente, infelizmente, tive que interagir com vocês desse ponto de vista, né, tratando um ente querido meu, e fiquei impressionada com a espetacular a atividade de vocês, equipamentos, disponibilidade, eficiência, vocês são espetaculares. Então, eu fico muito, eu que estou honrada em poder bater esse papo aqui com vocês, foi muito bom para mim essa oportunidade, e adorei as perguntas fantásticas, excelentes, difíceis de serem respondidas, dilemas pelos quais passamos quase todos os dias, e é bom saber que vocês também não sabem o que fazer em determinadas situações, né? Vocês também não têm resposta para tudo, então isso é bom, entender que não se sabe tudo é sempre muito importante. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem aí firmes e fortes, saúde para todos, proteção para todos, em meio a tudo que está acontecendo, viu? E espero falar com todos vocês dentro em breve. Um abraço grande. Um abraço, obrigado, Débora, por tudo. Tudo de bom. Obrigada. Então, vamos encerrar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Norberto. Obrigado. Tchau, Obrigado. obrigada. Boa noite. Pessoal, Obrigado. E eu estou à disposição de vocês para a gente mediar esses projetos de ensino, tá certo? Em diversas áreas, também à disposição mesmo de todos vocês. Bom,